Use a técnica de completar quadrados para encontrar o valor de c, que faz x² menos 44x mais c. Então, podemos somente calcular um c, que faz disso um trinômio quadrado perfeito. E um trinômio é apenas um polinômio com 3 termos. Então, escreva a expressão como um quadrado de um binômio. Por isso, temos x² menos 44x mais c. Como fazemos isso em um quadrado perfeito? Bom, se só olhar para o padrão tradicional de um quadrado perfeito, vamos pensar nisso apenas em termos de x mais a ao quadrado, que é a mesma coisa que x mais a vezes x mais a, e já vimos isso antes. E se fosse multiplicar isso, é x vezes x, que é x ao quadrado, mais x vezes a, que é ax, mais a vezes x, que é ax, mais a vezes a, que é a ao quadrado. Então, isso é x ao quadrado mais 2ax. Esses dois tem um ax mais um ax, que te dá um 2ax mais a ao quadrado. Então, podemos ter isso dentro desse padrão, onde eu tenho qualquer valor que está aqui. Se eu tomo a metade disso, certo? Isso vai ser 2a aqui. Se tomo metade disso e elevo ao quadrado aqui, então isso será um quadrado perfeito. Se a gente olhar aqui, isso bem aqui, é 2a. Se quisermos uma combinação padrão, se a gente quer fazer isso parecer um quadrado perfeito, aquilo tem que ser 2a. Então, menos 44 é igual a 2a. E isso, bem aqui, esse c, se combinarmos de forma padrão, c tem que ser equivalente a ao quadrado. Então, quem é a? Bom, se sabemos que menos 44 é 2a, podemos dividir os dois lados daquilo por 2. E a gente sabe que menos 22 teve que ser igual a. A teve que ser igual a menos 22. A é metade de um coeficiente bem aqui. É metade de menos 44. E sempre que completar o quadrado, vai sempre ser metade do coeficiente bem aqui. Agora, se é a, o que c precisa ser? Bom, c precisa ser um ao quadrado para esse ser um quadrado perfeito. Então, c precisa equivaler a menos 22 ao quadrado. E podemos calcular o que isso é. 22 vezes 22, a gente poderia colocar o negativo depois. Na realidade, isso vai ser a mesma coisa, porque o negativo vezes um negativo é positivo. 2 vezes 22 é 44. Coloque um 0. 2 vezes 22 é 44. Obtenha um 4, um 8, um 4 é 484. Então, se fôssemos reescrever isso como x ao quadrado menos 44x mais 484, então isso é um trinômio quadrado perfeito. Ou poderíamos escrever dessa forma: x ao quadrado menos 2 vezes, ou talvez devesse escrever assim, mais 2 vezes menos 22x mais menos 22 ao quadrado. E quando você visualizar dessa forma, está bem claro que isso é um quadrado perfeito. Se você fosse fatorá-lo, é o mesmo que x menos 22 vezes x menos 22, ou x menos 22 ao quadrado. Todas essas afirmações são equivalentes.